O IPED é padrãozão, só para dizer aqui o que é o GRI, padrão internacional independente, organização padrão independente que ajuda negócios, governos e outras organizações a entender e comunicar, ó, entender essa parte de entender que é importante, ó. É justamente a parte que eu comentei que uma vez que você já vai entendendo o GRI, na hora de você construir a sua gestão de responsabilidade, os seus impactos, o GRI acaba servindo como um padrão que te ajuda nessa etapa, né? Não só para comunicar, mas também para entender, né, essa sua gestão, o que você está fazendo, como você está fazendo e tal. Então, isso é muito importante. Então, por mais que você não reporte, use o GRI como padrão, entender o GRI acaba sendo importante para você entender os seus impactos, questões com relação à mudança climática, direitos humanos e corrupção. Esses são alguns tópicos, né, que podem ser relevantes. Então, você consegue, de acordo com o Wikipedia aqui, você consegue entender e comunicar, ou seja, relatar as informações que são relevantes para o seu negócio, de governos, negócios e organizações. Então, ele pode ser utilizado por qualquer tipo de organização, né? Seja negócios, governos, ONGs e etc. Aí depende da sua intenção de fato, tá? Aqui entrando no site do GRI, essa aqui é a carinha do GRI, tá? globalreporting.org. Então, aqui tem o site, é o líder global de reporte de impactos, né? Então, tem bastante informação aqui sobre as normas, você consegue baixar os padrões aqui em standards, tá vendo? Download the standards, você consegue baixar as normas aqui, seja por o total, os disclosures separados que eu vou apresentar daqui a pouco, você consegue entender como que você usa as normas, como você precisa de algum suporte, políticas, mas tem bastante coisa aqui que você consegue acessar o site, tá? E entender um pouco sobre como o padrão funciona, tá? Aí aqui, foi falado algumas vezes, né? Ele disponibiliza o mais utilizado no mundo, padrão de reporte, né? De relato de estabilidade, que cobrem tópicos de biodiversidade, até taxações de resíduos, emissões, diversidade, ou seja, ele é bem, realmente, ele é bem generalista, como eu disse. Ele abraça diferentes tópicos, impactos de diferentes setores industriais. Então, ele tem, de fato, se você, independente da atividade da sua empresa, provavelmente você vai conseguir fazer a seleção lá dos indicadores, dos disclosures que são relevantes para você, tá? E aí você consegue colocar, achar lá o que é relevante para você e utilizar esse padrão como referência para você construir o seu relatório, beleza? Aqui eu achei interessante também abrir esse about aqui do GRI, que, enfim, diz o que é o GRI, né? Então, ele é independente, ele é internacional, que ajuda negócios, enfim, que eu já falei, a falar sobre seus impactos. Aqui, é bem legal ver isso aqui, que a gente trabalha com negócios, investidores, fazedores de políticas, sociedade civil, trabalhadores, ou seja, um monte de gente, é bem amplo, né? A ideia é que o GRI seja realmente extremamente amplo para qualquer setor, qualquer organização que queira reportar de forma clara, entender, né? Understanding, que está aqui, ó, bem claro, que queira entender e relatar os seus impactos, tá? Então, qualquer empresa, qualquer segmento pode utilizar isso aqui. Então, ele é utilizado por mais de 10 mil organizações, ao redor de mais de 100 países, e de acordo com 2022, com a pesquisa do KPMG, ele continua sendo o mais utilizado, o padrão mais utilizado no mundo de reporte de estabilidade. Ou seja, ele é muito relevante. Isso aqui tudo é para falar que ele é generalista, ele é amplo, qualquer setor, qualquer organização, qualquer negócio, governos e tal, e ele também é muito relevante em função, eventualmente, dessa pesquisa aqui que foi de 2022, que foi feita pela KPMG, que ele se mantém como mais utilizado padrão para reporte de estabilidade. Beleza? Então, esse é um panorama geral do GRI, tá? Acho que vale a pena entrar aqui, ó, em Download the Standard. Você consegue baixar aqui em diferentes línguas, né?
você pode pegar a tradução para português, e aí você tem as normas aqui, tá vendo? Existe essa norma aqui, que é a consolidada, e aí tem todas as normas ao mesmo tempo, e aqui tem a separação dos GRIs, que eu vou falar um pouco depois quando eu for abrir a norma aqui, tá? Esse aqui é consolidado, é um arquivo único, tá? E aqui todas as normas, eu acho que é um arquivo zip, que você baixa todas elas, todas as normas separadas, GR1, 2, 3, 11, 12, 13, 101 e por aí vai. Eu vou explicar essa organização aqui, essa estrutura, tá? Daqui a pouco, mas se você baixar esse consolidado, você baixa tudo num arquivo só, que eu vou abrir aqui, ou você pode baixar essas normas separadas, tá? Acho que para baixar é bem tranquilo, você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, diz qual a organização, o que você quer, marca aqui o que você tem interesse, e aí você submete e você consegue baixar, né, a norma direto no site do GRI. Eu aconselho você baixar e para você ter as informações certinhas por aqui, pelo próprio site do GRI, que você baixa, inclusive, atualizada. Isso aqui eles atualizam de vez em quando, tá? A última versão aqui que está aqui no site é de dia 14 de outubro, tá vendo? 2022. Então, tem algumas mais antigas, ó, de 2016, e com essa versão, ó, tem outras mais novas, 12 de abril de 2024. Então, é sempre bom estar acompanhando aqui para saber se a norma que você tem, a consolidada, ela está atualizada ou sofreu alguma atualização. Beleza? Então, isso aqui é importante, tá? Vocês saberem. E aí, agora que eu vou abrir, de fato, o GRI consolidado. Eu confesso que eu não sei se é a última versão com todos os 2024, aquelas versões novas, porque, enfim, a gente não baixa isso com tanta frequência, mas enfim, eu acho que vou conseguir passar as informações que eu preciso passar aqui para vocês, que é a minha intenção. Então, essa é a carinha, tá? Do GRI. O GRI consolidado, ele tem 908 páginas, bem grande, mas é importante você entender, o que eu vou passar aqui agora, a estrutura dele. Ele não é um documento que você vai baixar e você vai ler ele por completo. Você vai ler algumas informações e você vai ler outras quando for o momento de ler, entendeu? Você pode ler como um todo, mas ele é mais um... Depois que você entende, né, obviamente, ele é mais um documento de consulta, de atualização e tal, do que de fato de leitura, beleza? Então, aqui tem os conteúdos, né? Então, a gente tem as normas principais, né? Tem eu acho que eu vou... vou falar por aqui, depois vou apresentar uma imagenzinha que fica mais fácil de entender essa organização, que é essa imagem aqui. Mas ele basicamente tem 3 classificações dos GRIs, tá? Esse GRI 1, 2 e 3, que são os fundamentais, os básicos, tá? Que ele fala sobre o que é os fundamentos para você reportar o GRI, quais são os conteúdos gerais que qualquer empresa deve reportar, como é que se constrói e se divulga os seus temas materiais, eu fiz algumas lives falando sobre isso, você tem que identificar os impactos, fazer análise de risco, fazer a classificação de prioridade, falar com os stakeholders, enfim, tem um passo a passo que ele dá aqui no GRI3. Isso aqui são os conteúdos fundamentais, tá? Que explica e já te dá o conceito geral. Esse fundamentos aqui, o GR1, ele te dá justamente essa explicação do que a norma serve, para que ela é, o que ela faz, como ela deve ser utilizada, quais são os princípios, o que você deve fazer para reportar em conformidade ao GRI ou com base no GRI. Então, ele te dá justamente os fundamentos, né? O que significa o GRI e como você deve usar. O GRI2 te dá os conteúdos gerais, ou seja, qualquer empresa que vai responder conforme o GRI deve falar sobre esses tópicos, e os 3 falam sobre os temas materiais. Beleza, então isso aqui são a base, né? Vamos dizer assim, são disclosures, né? Gerais. Quando a gente entra na casa da dezena aqui, ó, que é o 11, 12, 13, é um GRI setorial. Eu vou abrir um aqui, vou ver se eu consigo, dá tempo da gente abrir um desses setoriais para explicar, né? Mas basicamente ele vai descrever que o setor de petróleo e gás, o setor de carvão, o setor de agropecuária, quais são os temas, quais são as preocupações, quais são os disclosures que ele deve utilizar para ser conforme o GRI. Então, aqui é mais uma questão setorial. Ou seja, se você é do setor de agropecuária, apicultura e pesca, você deve reportar tais informações para você, tais disclosures. A sua materialidade, vamos dizer assim, é mais ou menos essa. Você deve falar sobre esses indicadores. Ele te dá já um norte, o norte não, né? Ele já define o que você deve reportar para atender o GRI, tá?
E aí, quando a gente entra nas normas das centenas aqui, que é 200, 300 e 400, elas são as normas que falam justamente dos tópicos, dos disclosures. 200 são relacionados à governança, se eu não me engano, o 300 é relacionado ao meio ambiente e o 400 é relacionado à social, tá? Então, e aí, é justamente esses tópicos aqui que às vezes são utilizados como referência para ajudar na maternidade, para ajudar os indicadores, a identificar os indicadores lá na parte de gestão de estabilidade. Eu vou abrir aqui essa imagenzinha que eu acho que vai ficar mais claro de entender justamente o que eu falei, né? Então, as normas do GRI, elas são organizadas nesse padrão aqui. Tá vendo que foi o que eu mostrei lá em tópico e aqui fica muito melhor de explicar. Não sei porque eu não abri isso aqui antes. Mas o GRI 1, 2 e 3 são normas, como eu disse, universais, né? Toda empresa, de qualquer setor, de qualquer segmento, ela deve entender esse GRI 1, 2 e 3. Então, se você quer ler o GRI, quer entender o GRI, é interessante você ler essas normas 1, 2 e 3 aqui, tá? Porque aí você vai ter uma boa noção do que o GRI pede, o que ele é, o que não é, e por aí vai. E aí entra o outro segmento de normas, que são as normas setoriais, como eu disse, que tem as normas de óleo e gás, tem a norma de carvão, tem a norma de agropecuária, pesca, né? Que são as normas que vão determinar quais são os temas, impactos da empresa. E aqui tem as normas temáticas, né? Que é o que eu falei, que são que é mais utilizado, que traz volume também, né? Essas normas temáticas têm bastante conteúdo sobre todos os impactos mais relevantes, né? Que o GRI, a pesquisa, o grupo, né? Do GRI identificou e já classificou e já padronizou como esses impactos devem ser relatados. Todos eles estão listados aqui de alguma forma, né? Então, o meio ambiente fala sobre resíduos, energia, enfim, materiais. Governança fala sobre ética, corrupção. Social fala sobre diversidade, cargo e salário, enfim, direitos humanos. Então, e tudo isso está organizado aqui. Na organização de meio ambiente é o 300, 200 é a governança e 400 é a social. Então, você entendendo essa estrutura, você já consegue ir na norma que você quer ir e buscar. Então, aqui, essa imagenzinha aqui é o resuminho, né? Mas é bom ler aqui, porque você vê, de fato, o título das normas, né? Então, eu falei dos setores, eu vou voltar aqui para falar sobre os disclosures em si. Ó, quando a gente começa aqui a parte de 419, por exemplo, já entra na parte de governança. Então, tem desempenho econômico, presença no mercado, impactos econômicos, ou seja, já são disclosures, já são informações relacionadas à governança, entendeu? Se a gente for para o 300, já vai para os tópicos que são relacionados ao meio ambiente, materiais, energia, água, efluente, biodiversidade, por aí vai. Se a gente for para o 400, já são os tópicos relacionados à questão social, que é emprego, relações de trabalho, saúde e segurança, capacidade, não discriminação, ou seja, trabalho infantil, são tópicos já relacionados. Então, o que muitas empresas e muitos gestores já fazem, por isso que o GRI acaba sendo bem relevante, que às vezes a empresa, o gestor de estabilidade, ele não vai fazer um relatório conforme o GRI, ou não tem a pretensão de fazer no momento, naquele ano, sei lá, porque está iniciando, mas usa o GRI como referência para ver esses tópicos, ver esses temas que estão aqui, ver o que é relevante, ver quais são, que o GRI vê como importante, ver quais são os indicadores que estão, por exemplo, em emissão, o que eu vou ter que reportar em emissão, o que eu vou ter que reportar em trabalho infantil. Por quê? Porque você entende um pouco sobre a gestão de diferentes temas, né? Gestão de estabilidade na perspectiva dos indicadores e o que você pode fazer, como você pode trabalhar esse tema. Então, ele acaba sendo uma rica fonte de referência, de informações para a própria estruturação da gestão de sustentabilidade em si, entendeu? E isso acaba sendo muito relevante, tá?